Turma do Propósito, bom dia, meu irmão. Estou aqui nessa manhã, atipicamente. O vídeo de ontem deu um probleminha, mandei aí, mas os irmãos não estão conseguindo acessar. Então, acordei cedinho aqui para poder deixar a mensagem. Vou tentar ser o mais breve possível, porque eu sei que muitos irmãos gostam de assistir pela manhã antes aí de irem para o trabalho. Então, hoje, Juízes capítulo 9. Continue lendo um capítulo da Bíblia por dia, orando e também tentando mudar. Lembrando que hoje ainda sai o capítulo de número 10. Ontem acabou saindo nos últimos minutos aí do dia. Tive diversos compromissos durante o dia e, como eu digo para os irmãos, eu só gosto de gravar depois que eu leio e preparo. Então, acabou saindo nos últimos minutos do dia e ainda teve essa intercorrência. Peço perdão aos irmãos e vamos lá. Hoje nós vamos ver a continuidade da história de Gideão. Você vai lembrar que Gideão, como é que ele terminou? Depois de ter vencido tudo, o pessoal o chamou para ser rei. E Jerubaal disse ali que ele não iria reinar, mas que o Senhor reinaria. Nossas palavras bonitas revelam dependência de Deus. No entanto, não foi bem assim na prática. E eu terminei o capítulo 8 falando para você sobre isso, que não adianta a gente ter uma aparência de temor a Deus. O que importa é a realidade. O Senhor não vê uma casca, o Senhor vê o coração. O que Gideão pediu ali tributos, fez a partir daquele ouro uma estola sacerdotal. A estola sacerdotal era aquela que tinha o urim, o tumim. Eu imagino que ele tenha feito uma espécie de réplica. E aquilo serviu para a prostituição de Israel, porque Israel passou a adorar aquela estola. Eu penso naquela estola como um símbolo do orgulho de Gideão, por ter se ensoberbecido com as grandezas das revelações que foram dadas a ele. Afinal de contas, ele viu o anjo do Senhor. O Senhor falou com ele ali através daquele novelo de lã. O Senhor deu a ele uma revelação no meio do arraial. E isso tudo fez com que ele fosse um homem valente, corajoso, de fé, que seguiu os inimigos com 300 homens e teve uma vitória maravilhosa. Ou seja, Gideão tinha tudo para terminar muito bem a vida, mas a soberba de alguma maneira tomou conta do seu coração. Como é que a gente sabe disso? Porque ele teve diversos filhos, 70, e um deles, Abimeleque, que quer dizer, o meu pai é rei, foi tido como uma concubina. Ele deu esse nome ao seu filho. Então ele se achava rei, ainda que não fosse, ele se envaideceu por ter realizado no Senhor um grande feito. E a Bíblia diz que aquela estola foi um tropeço. Aqui diz, olha, e isso veio a ser um tropeço para Gideão e toda a sua casa. Essa soberba vai acabar. Porque Abimeleque, ele trama contra os seus irmãos, ele era de Siquém, tudo indica que era uma região de Efraim, da tribo de Efraim. E ele pergunta, olha, vocês querem que 70 filhos de Jerubaal reinem sobre você ou um irmão de vocês? E eles escolhem então a Abimeleque. E é interessante que aqui eles vão dar para Abimeleque 70 peças de prata, uma para cada filho, né? E com essas 70 peças de prata, eu imagino que um por cabeça, ele pagou homens levianos que se juntaram a ele e foram até a casa do seu pai em Ofra, e ele matou os seus irmãos, 70 homens sobre uma pedra. Poxa, que tratamento recebeu Gideão, né? Lembra que a história de Gideão, por isso ele recebeu o nome de Jerubaal, começou quando ele edificou um altar ao Senhor, sacrificou ali, como o Senhor havia mandado, usando a madeira do poste ídolo Astarote, para mostrar que só o Senhor é Deus. Esse homem que agiu com bondade para com Israel, agora tinha os seus 70 filhos, de uma vez só, sacrificados. Só fugiu Jotão. E Jotão, ele foi ao Monte Gerizim, que era o Monte das Bênçãos. Interessante, né? Ele subiu no Monte Gerizim, em alta voz ele disse, cidadão de Siquém, escutem. Vocês são israelitas, então escutem o que eu vou dizer. Se você escutar, Deus vai escutar vocês também. Um dia as árvores disseram, nos dê um rei. E disseram para a oliveira, reine sobre nós. A oliveira falou, eu vou deixar o meu óleo, criado por Deus e apreciado por Deus e pelos homens, para dominar árvores? Não. Então o óleo para a oliveira estava satisfeita com o óleo que ela produzia. Fizeram isso então com a figueira disse que não abriria mão da sua doçura para reinar sobre as árvores. Pediram então a videira disse, eu vou deixar o meu vinho, que agrada a Deus os homens, dominar sobre as árvores? Não. Então todas as árvores disseram ao espinheiro, então venha você e reine sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores, olha, vocês querem que eu reine mesmo? Se é que vocês querem, venham e se refugiem debaixo da minha sombra. Refugiar debaixo da sombra do espinheiro é frio, hein? Mas se não, que do espinheiro saia fogo e consuma os cedros do Líbano. Os cedros do Líbano eram plantas firmes, enormes, frondosas. E aqui Jotão traz uma palavra e diz, olha, se vocês agirem assim por orientação de Deus, tudo bem. Se não,
que saia fogo de Abimeleque e que consuma Siquém. E saia fogo de Siquém e consuma Abimeleque. E foi o que aconteceu, irmãos. 3 anos após, lembre que 3 sempre na Bíblia representa um tempo de conclusão, assim como a obra de Cristo também, em 3 dias, o seu ministério em 3 anos, e outras coisas mais. Mas esse período na Bíblia é sempre apresentado como um período conclusivo. E 3 anos depois, Abimeleque estava em conflito com o povo, ao ponto de ser desafiado ali por um homem chamado Gaal. O seu governador, o comandante era Zebu, e Zebu persegue Gaal. Abimeleque vence Gaal e os siquemitas, e Abimeleque tinha traços de crueldade. Lembra do fogo que Jotão falou? Os homens se abrigaram em uma torre de Siquém, e Abimeleque foi lá, cortou um galho e pediu para que cada homem que estivesse com ele fizesse o mesmo. E cortaram, incendiaram, queimaram aquela torre, e todos os homens e mulheres que estavam ali dentro morreram. E aí Abimeleque gostou daquilo, e ele foi a Tebes e tomou a cidade, e aconteceu novamente das pessoas correrem para a torre. Era um meio de proteção daquela época, né? Uma torre era um refúgio dos tempos de aflição e angústia, que o inimigo dificilmente teria acesso. Era para que as pessoas pudessem resguardar o bem mais precioso que tinham, que era a vida. E assim eles fizeram, e diz o texto que fecharam as portas, ele lutou contra ela, e novamente ele se aproximou para incendiar a torre. Só que o que aconteceu? Uma mulher jogou a pedra superior de moinho de lá de cima, e essa pedra atingiu a cabeça de Abimeleque, e ele rapidamente disse para o seu escudeiro: olha, me mata para eu morrer pela sua mão e não pela mão de uma mulher. E esse registro ficou na Bíblia para vergonha. Era uma vergonha naquela época um guerreiro de batalha ser morto por uma mulher. Lembra de Cícera, que tinha 900 carros de ferro, que foi morto por Jael com uma estaca fincada em sua têmpora? O esmagar a cabeça é um símbolo muito forte na Bíblia. É o que Jesus fez a Satanás, é o que Cícera recebeu pelos seus atos, é o que Abimeleque recebeu aqui das mãos de uma mulher. Aquele que matou seus irmãos sobre uma rocha, a rocha caiu sobre a sua cabeça. E assim, Deus fez cair sobre Abimeleque o mal que ele havia feito a seu pai ao matar os seus irmãos. De igual modo, Deus fez cair sobre a cabeça dos homens de Siquém todo o mal que haviam praticado. A gente aprende algumas lições aqui nesse texto. Eu queria aplicar rapidinho na sua vida. Tudo que você faz, meu irmão, vai retornar. Abimeleque matou seus irmãos sobre a rocha, e a rocha caiu sobre a cabeça dele. Não há bênção, preste atenção no que eu estou dizendo, não há bênção no caminho da transgressão. Não há bênção, irmãos, no caminho do erro. Deus não abençoa o pecado. E a gente percebe aqui a ingratidão. Como o povo esqueceu tão rápido de tanto bem. Gideão foi um homem falho, sim, mas quanto bem Gideão fez, quanto bem. Aqui Jotão, ao falar sobre o seu pai, ele diz no versículo 16: e agora, se vocês agiram de boa fé e com sinceridade proclamando Abimeleque como rei, tudo bem. Mas se vocês trataram conforme Jerubaal merecia, ele diz aqui: porque o meu pai lutou por vocês, arriscou a vida, livrou das mãos dos midianitas, mas vocês se levantaram contra a casa do meu pai, mataram os filhos deles, 70 homens sobre uma pedra. E Abimeleque, filho de uma estrangeira, de uma escrava, vocês puseram sobre rei dos cidadãos de Siquém. Queridos irmãos, aqui a gente vê uma ingratidão. O povo se esqueceu muito rápido de tudo que Jerubaal havia feito. Cadê aquele povo que no momento da vitória falou para Gideão: reine sobre nós, você, seu filho, o filho do seu filho? Agora estão aqui matando 70 filhos de Jerubaal. E aí a gente aprende uma lição que é muito triste e que não deveria ser verdade no nosso meio. Que a maioria das pessoas servem enquanto tem utilidade. Depois se tornam descartáveis, inclusive a sua memória, a lembrança dos seus bons atos. E não deve ser assim, meu querido irmão. Eu e você precisamos ser gratos. Gratos por cada pessoa que nos ajuda. Gratos por cada pessoa que contribui de alguma maneira para o nosso desenvolvimento. Não importa o que a pessoa tornou-se depois, se ela veio a pecar, se ela veio a errar. Mas você precisa ser grato. A gratidão, ela é um elemento essencial para sermos cheios do Espírito Santo. E a gente deve demonstrar gratidão a Deus e gratidão às pessoas. Mas eu quero deixar a lição principal com você. Escolha bem a semente que você está plantando. Porque a Bíblia diz claramente, enfaticamente, e de uma maneira definitiva, que aquilo que o homem semear é o que ele vai colher. O que você tem semeado na vida? O que a vida vai poder devolver a você? O que o Senhor
vai fazer voltar para você? O que você tem lançado sobre as águas para você encontrar depois? E é isso, irmão. Se você tem lançado generosidade, misericórdia, perdão, graça, ou você tem lançado juízo, ingratidão, reclamações, murmúrio, descontentamento, mesquinhez, escolha o que você semeia. A semente determina a sua colheita. Se você não está satisfeito com a colheita, é hora de mudar a semente. Que Deus te abençoe, meu irmão. A gente dê um bom dia na presença dele, em nome de Jesus.